Mateus capítulo 9, do verso 14 ao verso 17. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Feche os teus olhos, fique em silêncio por alguns segundos. Graças a Deus, graças a Deus. Feche teus olhos, vai eliminando as distrações nesse momento. Graças a Deus, o Senhor é bom, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua presença, pelo acesso que nós podemos ter à tua presença. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor prometeu que não nos abandonaria, e assim o Senhor o fez. O Senhor primeiramente enviou o teu Filho para nos salvar, para nos reaproximar, para nos reconciliar. Em sequência, o Senhor enviou o Espírito Santo de Deus, Consolador, Ajudador, o Auxiliador. Pai, nós aqui como igreja reconhecemos, Pai, a divindade do Espírito Santo no nosso meio. Nós nos rendemos ao agir do teu Santo Espírito nessa noite, Pai. É Ele, o Espírito Santo, quem nos conduzirá nessa noite, Senhor, a águas profundas, a um quebrantamento genuíno, a uma fé comum, pública, prática, genuína. Senhor, palavras humanas não são capazes de convencer e quebrantar um coração, mas o teu Santo Espírito sim. Senhor, não interessa se nós temos aqui pessoas com 30 anos de igreja, 50 anos, ou pessoas que mal conhecem ao Senhor. De maneira una, comunitária, nós nos abrimos e nos rendemos ao agir do Santo Espírito de Deus. Nos ajuda, Senhor, a manter a nossa mente atenta e cativa à sua palavra. Sabe, Senhor, nos ajuda a eliminar essa pressa. Como um servo do Senhor disse certa vez: desacelerando eu te encontrei. E nós queremos, Senhor, provar uma vez mais nessa noite do teu encontro. Do teu encontro. Querido, você pode do seu lugar clamar ao Senhor nesse momento. Não precisa ter pressa, eu já vou pregar. Mas clame ao Senhor. Algo tão específico de Deus aqui nessa noite. Clame ao Senhor, clame a Ele por um encontro nessa noite. Aleluia, Pai. Mais do que as dádivas, Pai, nós queremos a Tua presença. Ah, Senhor. Sabe, se coloque vulnerável à presença dEle, irmãos. Se coloque vulnerável à presença dEle. Oh, aleluia. Vem, Espírito Santo, vem, vem. Nós não queremos ter pressa. Nós não queremos acelerar aquilo que o Senhor tem para nós. Fale com Ele. Fale com Ele. Obrigado, Jesus. Da sua maneira, com as suas palavras. Obrigado, Jesus. Nós nos abrimos ao Senhor. Nós nos abrimos ao Senhor.
toda reverência flua de nós para o Senhor nessa noite, Pai. Que toda a nossa fome, Pai, seja canalizada no Senhor, Pai. Oh, aleluia, Pai, aleluia. Sabe, o Senhor quebra, Senhor, convicções erradas, equivocadas dentro de nós essa noite. Desfaz, Senhor, desfaz altares dentro de nós nessa noite. Quebranta o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos viver uma fé genuína, verdadeira, honesta, carregada de autenticidade, Pai. Pai, nós queremos conhecer mais o Teu coração. Manso e humilde. Mansidão e humildade. Mansidão e humildade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Pode sentar. Aleluia. Amém. Aleluia. Por acaso, né? Foi o reverendo Tom Wright que disse a frase: desacelerando eu te encontrei. Bem? Bom, irmãos, nós lemos um texto aqui que muitas pessoas acabam por ter uma certa dúvida, porque chegaram ali os discípulos de João. João aqui é o Batista, amém? Os discípulos de João Batista interpelaram o Cristo e fazendo uma pergunta que era muito genuína, era muito legítima. Então, eles perguntaram, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Vamos abrir um parênteses aqui rapidinho, que é muito comum para nós, né? Ou seja, 2 milênios após essa etapa onde Cristo cumpriu a sua missão encarnada, a gente utilizar a expressão fariseu, ou ser um fariseu, ou ter atitude farisaica, sempre num caráter negativo, concorda comigo? Então, sempre quando a gente fala sobre fariseu, rapidamente a gente associa o quê? Alguém extremamente religioso e que cultiva um tipo de espiritualidade incoerente. Concorda, irmãos? Geralmente é isso. No entanto, isso não é muito justo com a história dos fariseus. No tempo de Jesus, os fariseus estavam envolvidos, tomados por esse tipo de incoerência. Se mostravam conhecedores da lei, mas de fato não praticavam, não cultivavam piedade. Mas os fariseus, ao longo da história, eram tidos como pessoas que eram aplicadas à lei, valorizavam a lei, ok? Então a pergunta aqui basicamente olha, nós somos seguidores de João Batista e também os fariseus, ou seja, pessoas são aplicadas, mais ou menos nesse contexto. Nós jejuamos, e aqui eles estavam se remetendo ao jejum que era previsto dentro da Torá. Havia ali jejuns previstos pela Torá e também pelo livro de tradições de Israel. Mas os teus discípulos, ou seja, os que caminham com você, Jesus, não parece ser uma ênfase. Parece que não é algo que eles praticam. O que está acontecendo? Então vamos desamarrar esse nó para a gente poder progredir. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Então presta atenção, Jesus ele vai responder essa questão com outra pergunta, né? Jesus é inteligente, ele responde perguntando. E ele utiliza dessa pergunta que vai nos introduzir a uma reflexão monumental sobre o que é o jejum. Porque ele está associando aqui ao quê? Ele, como representante do noivo, estando presente, pressupõe-se que é o momento do quê? Comer e celebrar. Comida, dentro da espiritualidade hebraica, a gente associa a festa, celebração. Se o noivo está presente, já não há mais por que jejuar. É hora de celebrar. Tudo bem até aqui? Só que aí ele vai continuar dizendo: virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Dentro dos círculos acadêmicos, há uma grande convergência para se aceitar que esse momento da tirada do noivo, da retirada do noivo, diz respeito à ressurreição de Cristo e à sua assunção aos céus. Então Jesus é assunto aos céus e há uma promessa de resgate do noivo à noiva, que nós sabemos diz respeito ao retorno de Cristo. Amém, irmãos? Então, quando esse noivo voltar, e aí o casamento vai ser efetivado, aí nós celebraremos para toda a eternidade.
Então, entre o período da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo, nós ainda temos do que lamentar. Jesus, ele associa jejum a luto, jejum a lamento e comida a festa. Quem entendeu aqui, diga amém. Pronto. Então significa que eu só vou jejuar quando algo ruim acontecer? Não é isso. Mas a gente precisa parar para analisar um pouquinho o que é que a Bíblia ensina sobre isso. E sim, o jejum, irmãos, ele significa a abstenção de algo que é comumente utilizado para se celebrar. Ritualmente falando, a nível de cerimônia, quando a comida está na mesa, há uma ideia de celebração. Se a comida é retirada, há um pressuposto de lamento. E nós vamos perceber que esse tipo de lamento, e por isso a participação do jejum, o não comer, ele acompanha diversos momentos de Israel. Seja, por exemplo, como em Juízes capítulo 20, onde diante de um cenário de terra arrasada, eles prantearam, eles oraram e se enlutaram jejuando. É possível perceber em Salmos 35, um dos salmos mais duros, porque é onde Davi ali vai invocar a Deus para massacrar os seus inimigos, os conhecidos salmos imprecatórios. E neste salmo, em um determinado momento, Davi, tomado ali, tanto de fragilidade, como também uma espécie de ira, ele vai se colocar em lamento, oração e jejum. Então, o jejum ele está associado a essa compreensão de que algo não está em ordem. E por conta dessa desordem, eu sou convidado, ou melhor dizendo, o meu corpo é convidado a participar do sofrimento que a minha alma está sofrendo. Amém? Então, antes de eu pensar no jejum apenas como mais uma disciplina espiritual, impositiva, que eu tenho que fazer porque assim eu me torno mais espiritual, eu preciso compreender que o jejum, ele está associado a compreensão do que é o corpo para Deus. E o que é o corpo para Deus, irmãos? Eu sei que é muito comum as pessoas utilizarem expressões do tipo, olha, você é um espírito, e você está habitando nesse corpo, ou seja, o corpo é só uma casca, mas você é um espírito de fato. Então, no imaginário bíblico não é bem assim, amém? Não é bem assim. Por quê? Porque Deus te fez neste corpo. E o corpo das Escrituras, em muitas vezes, ele é assumido como sendo você. Ele é uma representação visível, material de quem você é. Amém, irmãos? Paulo se utiliza disso amplamente. Quando ele fala sobre culto racional, sacrificar o vosso corpo, ele está colocando ali uma perspectiva onde quem nós somos deve estar em disposição de sacrifício em relação a quem ele é. Então, eu quero assim, vamos dizer, ofender um pouquinho essa estrutura de pensamento. Não, nós somos espírito, o corpo não serve para nada. Isso é excessivamente platônico, irmãos. Ok? O que é imaterial é bom, o que é material não serve para nada. Isso é platonismo. A Bíblia não trata dessa maneira, ela não enxerga dessa maneira. E por vezes, os próprios autores bíblicos apresentam o corpo como sendo a representação máxima de quem nós somos. Amém? Então, antes de eu pensar assim, meu corpo, minhas regras, na fé cristã é diferente. O dono do corpo é o Senhor, o corpo é dele, as regras são dele. Amém? Então, o que Deus pensa sobre o corpo? Ele entende o corpo como sendo quem você é, a representação visível, material, tangível, de quem nós somos perante Ele. Então, quando falamos sobre uma abstenção que fere diretamente ou atinge um tipo de necessidade do nosso corpo, isso significa que há uma possibilidade da gente convidar o nosso corpo a participar da nossa espiritualidade. Chegamos aqui na definição de jejum. O reverendo Luiz Saião diz da seguinte maneira: o jejum é a oração do corpo. Porque é quando o nosso corpo, essa dimensão física, é convidada a participar da espiritualidade, é convidada a participar das aflições da alma. E o que é que a alma sente, irmãos? A alma sente um mundo caído, a alma sente um mundo desajustado, onde as péssimas notícias se acumulam. A alma por vezes fica aflita por uma situação que não aconteceu na sua vida. Às vezes a alma fica aflita por conta de uma resposta que não chegou. Às vezes a alma fica aflita por conta de uma indecisão, de um cenário onde você não discerne bem as coisas. Sim ou não, irmãos? A nossa alma, ela sensivelmente vai sendo tocada por essas variáveis do mundo. Um mundo caído, uma terra caída. Ainda não chegou o tempo de nós banquetearmos, celebrarmos com o Senhor para toda a eternidade. Neste tempo vindouro, na eternidade, irmãos, aí a mesa estará farta.
mas por hora, em uma terra caída. Jesus nos convida, e Ele fez isso também, a levar o nosso corpo a participar daquilo que a alma está passando. Amém, irmãos? Então percebe que, e aqui eu vou me utilizar de algumas expressões do livro Fome de Deus, do autor John Piper. Jejum significa fome por Deus. O jejum cristão é uma maneira de dizer com o nosso estômago e nosso corpo: eu preciso de você, ó Deus, mais do que eu preciso de comida. O jejum é a resposta da alma ao banquete espiritual que está por vir. O jejum é o grito da alma que diz: eu tenho fome de ti, ó Deus. Então, nós não devemos jejuar simplesmente porque é uma prática espiritual, que aí então eu vou conseguir ter minha oração respondida. Não, nós olhamos para Jesus, e Jesus jejuou, e diante do jejum de Jesus, Ele revelou, Lucas 4, Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está demonstrando que o jejum, ele coloca para fora a nossa verdadeira necessidade. O jejum, ele tem essa capacidade de tocar em algo que é basal, vital, essencial para nós. E ele acaba descortinando as nossas reais necessidades. O jejum, diria Piper, é uma declaração de guerra contra os prazeres que competem com Deus. Quando Deus é o nosso maior desejo, o jejum se torna alegria, não obrigação. Tem muitas pessoas que tentam utilizar jejum para chamar a atenção de Deus, ou utilizam o jejum para uma espécie de penitência, para que então Deus se compadeça e atenda a minha oração. Essa não é a perspectiva do jejum. Amém? O jejum cristão, então, é uma fome espiritual buscando ser satisfeito em Deus. E o Piper, ele desenvolve toda uma ideia de como o jejum revela o que nos controla. E isso aqui é verdadeiro, irmãos. Isso aqui é verdadeiro. O jejum, essa privação de algo que para nós é essencial, ele acaba colocando para fora aquilo que nos controla. Quando nós olhamos para Cristo, e ao se abster de alimento, Ele coloca ali a sua real dependência a Deus. Nós olhamos para a vida de Jesus como referência, para que nós possamos ser semelhantes a Ele. Nós precisamos cultivar essa mesma fome pela presença que Ele apresentou. Então jejum, irmãos, não é apenas controle alimentar. Jejum é fome de Deus. Amém? Então o alvo do jejum não é a abstinência. O alvo do jejum é Deus. Mas pastor, existem desdobramentos secundários? É evidente que sim. Poderia citar aqui, por exemplo, Esdras capítulo 8, do verso 21 em diante, 18 em diante, quando eles vão fazer o seu caminho de retorno para a nação. E ali Esdras se vê numa situação de clamar ao rei, a um rei ímpio por soldados, ou de decretar jejum no meio do povo. E ao orar e jejuar, ele tem as suas orações atendidas para que Deus preservasse eles durante aquela caminhada. Amém, irmãos? Nós temos, por exemplo, em Esther, no final do capítulo 4, nós vamos ter uma situação ali, onde a Mardoqueu, ou Mordecai, vai dizer para ela: olha, quem sabe você não foi preparada para um tempo como este, ou seja, você foi introduzida dentro de um palácio persa, e você está aí, podendo ser a resposta para salvar o seu povo. Então Esther diz, orientado pelo Espírito: olha, então vamos aqui orar e jejuar por 3 dias, e eu e minhas servas oraremos e jejuaremos em conjunto, para que o rei, ou seja, ali a causa era: olha, há uma questão difícil a ser resolvida, o pedido dela ser atendido, então vamos jejuar. Então percebe que diante de um cenário de catástrofe, ou cenário de desajuste, o jejum, ele coloca para fora uma necessidade espiritual. Quem está me entendendo, diga amém. Então sim, é válido eu jejuar por situações que acontecem no meu dia a dia, e que podem exigir de mim maior discernimento espiritual. Sim, eu posso orar e jejuar numa disposição de clamar a Deus por uma preservação? Sim, também. O que eu não posso é pensar que o jejum é a moeda de troca. Eu vou jejuar, porque aí Deus vai dar a bênção que eu estou esperando. Não, irmãos, isso é manipulação espiritual, e com Deus não funciona. Amém? Com Ele não funciona, você pode ter certeza disso. Então há muitas pessoas sendo conduzidas de maneira equivocada acerca do ensino de jejum. Nós teremos outro exemplo, eu estou citando alguns aqui apenas para a gente enriquecer a mensagem.
em Joel capítulo 2, por exemplo, onde o jejum aponta para a reconciliação. Então há um lamento pela desunidade, há um lamento pela desunião com o próprio Deus. E o profeta é levantado e decreta um jejum. E aquele jejum ele estava apontando para a reconciliação. Então percebe que o jejum ele parte de uma compreensão de que algo está desajustado. Amém? Algo está fora de ordem. E para que seja colocado em ordem, eu preciso ampliar minha percepção espiritual. Eu preciso compreender o que Deus está falando. Então o jejum, para você que está tomando nota, é um convite à reflexão sobre a espiritualidade. O jejum, acima de tudo, é um convite ao corpo para participar da sua fé. O jejum também, irmãos, e aqui eu vou trabalhar mais esse texto já, ele é um convite ao próximo. É uma maneira de você se atentar para o próximo. Não é possível. O jejum é para mim, é para minha causa. O que tem a ver com o outro? Tudo. O jejum em muitos textos, em especial no principal texto das Escrituras sobre jejum, Isaías 58. Ele está completamente vinculado com uma representação de coerência de fé. Tanto Isaías 58 quanto Zacarias 7, existem interrogações da parte de Deus para a nação de Israel. Quase como quem diz, esse tipo de jejum eu não aceito. Por quê? Incoerente. Vocês fazem jejum clamando por bênçãos, mas a prática diária de vocês revela que vocês não se importam com os desfavorecidos, que vocês não se importam com os vulneráveis, vocês ignoram a justiça. Então a palavra de Deus, ela nos leva para um local onde o jejum ele não é só para você, ele tem uma relação direta com o outro. O jejum tem um vínculo forte com o senso de justiça divina. Percebe, irmãos? Então tem coisas que é necessário a gente aprofundar um pouquinho, senão fica parecendo sempre uma prática legalista, né? Tem que jejuar, irmão, jejua aí, ó. Jejuar não vai crescer. Não é isso. É algo mais belo, mais profundo. Jesus jejuava. Vamos lá para Mateus capítulo 6 agora. Verso 16, isso é o Sermão do Monte. Em determinado momento, Jesus, Mateus 6,16 diz: quando jejuarem, repete comigo, quando? Então pronto, mais uma vez. Não há uma ordem bíblica, jejue, mas há uma expectativa. Certo? Jesus, ele já está partindo do entendimento de que em algum momento você irá jejuar. Quando jejuarem. Não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Isso aqui é importante, irmãos, e falo isso com todo, assim, como eu posso dizer, uma palavra bonita, fofa, como é que é? Zelo no coração, zelo foi bom. Com todo zelo no coração, e com todo o respeito do mundo. Vamos lá. Um jejum decretado de maneira corporativa, é evidente que todos vão saber que o jejum está acontecendo, amém? Isso acontecer com a nação de Israel, é possível que aconteça conosco. Irmãos, nós vamos aqui convocar a igreja para um jejum, não é uma imposição, é um convite, amém? Ok, mas um jejum do qual você foi orientado por Deus, e você ficar noticiando ele, entende? YouTube, e lá, aí não faz sentido, irmão. Não, mas é que é para inspirar outros, que essa é a tônica da modernidade, né? Você é obrigado a postar tudo que você faz, porque outras pessoas serão tocadas. Aí você vira um escravo do algoritmo. É assim, tudo que acontece no mundo, todo mundo tem que ter notícia e opinião, já percebeu, não? Todo mundo, o tempo todo, para aproveitar o pico do algoritmo nas redes sociais, e para de repente você viralizar, e de repente você ganhar muito dinheiro e vender tigrinho. Misericórdia, amém? É triste isso, mas as pessoas se veem obrigadas a ter opinião sobre tudo. E em matéria espiritual, a gente precisa entender que o regramento não é o algoritmo, o regramento não é a aceitação das pessoas, nem se é bom ou não, o regramento é a palavra. Não se televisiona o seu jejum.
Amém? Não se cria um programa, um quadro da internet para apresentar o seu jejum. Um jejum público foi convocado nacionalmente, convocado com a igreja, é evidente, todo mundo está sabendo. Amém, irmãos? Mas um jejum pessoal, a orientação aqui é clara. Ninguém tem que estar sabendo. E nem chegar aqui e ficar testemunhando. Então, irmãos, gostaria de dizer que vim para essa mensagem depois de 7 dias de jejum. Olha como eu sou espiritual. Isso não é aceitável a Deus. Desculpa, irmãos, mas não é aceitável. Amém? Então, assim, infelizmente, falo isso com todo zelo no coração, porque é um tipo de prática que começou a viralizar. E vira e mexe, pessoas gostam de postar. Hoje não, porque estou de jejum. Irmão, está tudo errado. Não. Amém? Isso não faz o menor sentido. Mas, poxa, pastor, tem como ninguém saber? Às vezes a minha esposa vai saber. Não, é claro que vai saber, irmãos. Amém? Sim. Mas aqui ele está dizendo sobre o quê? Sobre você não ficar assumindo uma manifestação pública, como quem demonstra, olha só a minha espiritualidade. Amém, irmãos? Não, mas minha intenção não era mostrar o quanto eu sou piedoso. Ok, mas a orientação é para que você não faça isso. Amém? Porque entre você e o Senhor, não foi uma orientação que partiu do Senhor para a sua vida? Então você agora não vai ficar comunicando isso para as pessoas, nem dando notícia disso. Glória a Deus. É um tipo de coisa que é orientada por Deus para a pessoa. Toma cuidado com isso. Eu entendo o bom papel de bons exemplos. Maravilha, irmãos. Eu sei a minha responsabilidade enquanto bom exemplo para a comunidade, de trazer boas práticas. Aleluia, que bênção. Mas Deus é muito mais efetivo do que eu, irmãos. Amém? E em matéria de jejum, a orientação é muito clara. Pô, pastor, mas se tem registro na Bíblia que ficaram sabendo. Poxa vida, acho que você entendeu, amém? Isso é uma orientação do próprio Cristo. Essa espiritualidade, da qual Deus está te orientando acerca de algo específico, que Ele está te convidando para esse momento específico de jejum, não é algo para você ficar noticiando, não é algo para você ficar repostando, não é algo para você ficar reverberando, não é algo para você ficar tentando se colocar como exemplo. Falo isso com todo o zelo do mundo. Amém, igreja? Pronto. É um jejum da comunidade. Amém. Todo mundo sabe que está todo mundo jejuando e vamos embora. Mas tome cuidado, tá? Isso serve para outras questões. Não seja escravo de algoritmo, irmãos. Não seja. Não seja. Vem aqui desespero de falar sobre tudo, emitir opinião sobre tudo, comentar sobre tudo. Amém? Precisa disso, você não precisa disso. Seja escravo do amor de Deus, só mais nada. Não seja refém de algoritmo, irmão. Seja refém de Cristo. Glória a Deus. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Você não precisa emitir opinião sobre tudo. Nem favorável, nem desfavorável. Vai viver a sua vida e já está ótimo. Glória a Deus? Tá bom. Então, Jesus deixa muito claro, quando vocês orarem, pastor, eu preciso de uma direção. O jejum participa disso? Participa. Vamos para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, verso 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Diga, jejuar e orar. Muito bem. Deus só responde situações onde jejum e oração estão presentes? Não. Deus também responde quando você ora sem jejuar. Amém, irmãos? No entanto, e aí a gente tem muito registro bíblico, é possível perceber que quando o jejum acompanha a oração, aquele que jejua, ele entra numa dimensão de um maior nível de sensibilidade para perceber e ouvir e discernir a voz de Deus. Amém, gente? Então, mais uma vez, para que não haja confusão. Deus fala conosco sem jejum? Fala. Amém? Deus responde a orações? Responde. Agora, nós temos registros bíblicos. Já trouxe aqui. Isso aqui é o povo pedindo direção. Quem a gente separa e envia para a missão?
solicitando direção. Esther intercedendo para que uma decisão fosse aceita, uma recomendação fosse aceita. Esdras clamando ali com o povo, com oração e jejum para que houvesse preservação. Então são situações de desdobramentos da dependência em Deus. O foco é sempre o Senhor. E diante do cenário desajustado, eu tenho algo a convidar o meu corpo para participar. Como que meu corpo participa da minha espiritualidade? Uma dessas formas é jejuando. Amém, irmãos? E quando eu jejuo, eu coloco para fora aquilo que me controla, vamos dizer assim. Então sim, é uma espécie, entre aspas, de amplificador das nossas orações. Ficou claro isso aqui? Amém. Muito bem. Então aqui, até alguns dizem, né, que são dois momentos de jejum distintos. Um do verso 2 e outro do verso 3. Mas enfim, isso não importa. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Havia uma decisão a ser tomada. Havia uma direção a ser assumida. E o momento do jejum e oração foi compreendido pela igreja como iniciativas fundamentais para que houvesse sensibilidade espiritual, para que houvesse clareza espiritual da decisão a ser tomada. Amém, irmãos? Amém, gente? Então, diante de uma situação onde eu preciso de direção, eu posso jejuar, eu devo jejuar, é uma boa recomendação jejuar. Amém? Mas não jejue nessa expectativa, porque jejuei, Deus tem que fazer alguma coisa. Mas é porque tenho fome de Deus. Mas é porque eu dependo de Deus. E diante de um mundo caído, diante de uma terra desajustada, eu quero ouvir a Deus, eu quero perceber a voz de Deus, eu quero perceber de maneira sensível para onde Deus está falando. Então eu entro em um estado onde o meu corpo participa dessa espiritualidade e o meu corpo passa pela angústia que a minha alma está passando. Isso me vulnerabiliza, isso me deixa rendido. Eu gosto da perspectiva que o autor John Mark Comer traz sobre o jejum. O jejum, eu me ofereço ao Senhor. O jejum também é um ato de santificação e o jejum amplifica as orações. Ele continua. Jejum é uma forma de ouvir a Deus e de ser ouvido por Ele. Jejum coopera para que eu deixe o controle e me renda a Ele. Eu concordo. Agora eu gostaria que você abrisse Isaías 51. Aí até aqui, irmãos, foi só na amizade, no amor. Amém? Glória a Deus. Agora começa a parada mais séria. Brincadeira. Esse texto ele é muito poderoso, irmãos, né? E assim, de todo coração eu vejo que ele é pouco pregado. De maneira geral, ele é pouco pregado. E para mim é um dos textos que mais deixa claro o quanto que Deus se agrada com coerência. O quanto que para Deus os nossos gestos de disciplinas espirituais, eles devem estar associados com a confissão da nossa fé. E que quando não há um alinhamento, uma correspondência entre o que nós dizemos acerca da nossa fé e o que nós praticamos, isso é repugnante para o Senhor. Isso é algo que o ofende, o fere profundamente. Então aqui a gente está dentro de um cenário e Deus vai colocar uma lente de aumento em relação ao povo de Israel e a maneira como eles estavam cultivando a fé deles perante Deus. E o jejum vai ser o símbolo, o representante da prática espiritual para Deus trazer essa advertência. Isaías 58, verso 1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha atenção aqui, olha o caráter de denúncia. Basicamente o povo de Israel, ignorando os preceitos de Deus, se utilizavam de algumas práticas, aí aqui a ênfase é no jejum, para dizer assim: estamos em penitência, estamos sacrificando o nosso próprio corpo. Por que é que você não se atenta? Por que é que você não faz alguma coisa? Olha só, percebe como Deus está sendo empurrado
do centro para a periferia da vida deles? Percebe como Deus deixa de ser o propositivo e na expectativa aqui do povo, ele é apenas o quê? Um Deus que está reagindo. Irmãos, isso não é um problema apenas de Israel, é um problema nosso nos dias atuais. E de todo o coração está impregnado naquilo que se compreende como cristianismo brasileiro. Claro, quem sou eu para falar em nome da fé cristã brasileira? Mas é possível de se perceber isso. Falando aqui diretamente com vocês. Está impregnado essa ideia reativa de Deus, onde eu aprendo alguns versículos bíblicos, especialmente aqueles que me parecem ter uma relação de causa e efeito, ou eu pego um exemplo bíblico, generalizo para todas as circunstâncias e fico tentando reproduzir algumas práticas na expectativa de que Deus faça da mesma maneira, como se Deus fosse escravo do que eu faço, como se Deus fosse refém das minhas ações, ainda que elas sejam espirituais. E digo isso em vários cenários. Em vários cenários. Poderia citar aqui exemplos de situações de ofertório, onde talvez seja uma das coisas que são mais invertidas, na expectativa de eu participo para que Deus faça algo. Isso é a inversão da graça, irmãos. Que a graça é: eu fiz o que você não conseguiria fazer, eu fiz tudo por você. O que vem a seguir não é para me colocar em movimento, eu fui na sua direção, eu me movimentei sem que você merecesse. É como se Deus dissesse: ei, o seu dinheiro não me compra, o seu dinheiro não me atrai, o seu dinheiro não vai trazer a bênção para você. Eu me tornei a bênção para você sem você fazer nada. Agora, diante dessa revelação de que Ele é gracioso e veio na sua direção, você responde a Ele. É Ele quem propõe graça, é nós quem reagimos a Ele. Adoração. Amém? E aí eu não oferto, não dizimo na expectativa: olha só o que eu fiz, agora Deus tem que fazer. Ele já fez, meu filho. Ele já fez. Amém? Agora eu respondo livre, em paz, cooperando com a obra de Deus, abençoando o irmão, investindo na família, sei lá, como Deus colocar no seu coração. Amém, irmãos? Tendo o seu compromisso com a sua família de fé, é claro, mas sem essa inversão. Vocês estão me entendendo ou não? Sem inverter. E muitos tentam utilizar o jejum também como um símbolo de penitência, sacrifício, para que Deus se movimente e faça o que eu quero. Jejum não é para isso, e Deus denuncia. Vamos lá. Por que jejuamos nós e tu não te atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para feridos com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Olha só. Basicamente ele está dizendo assim: vocês se utilizam do jejum para falar que me adoram, mas você jejua e fica entrando em confusão, né? Na versão Henrique, revista e corrigida, amém? Então você jejua e sai criando confusão. Você jejua, ou seja, coloca uma capa de gesto espiritual e está aí revoltado com todo mundo, brigando com todo mundo. Ao invés de fomentar a reconciliação, você está ao contrário disso, fomentando mais cisão, mais separação. Você jejuando, como se fosse uma prática espiritual, você está se tornando mais sisudo, carrancudo, ofendendo as pessoas. Jejuando e não conseguindo se alegrar com a vitória dos outros. Jejuando, mas se permitindo tomar um senso de competição e concorrência para subir em cima do outro. Esse jejum não é aceitável a Deus. Em Zacarias 7 ele vai deixar muito claro: esse jejum é para mim? Não faz o menor sentido. Vamos seguir, que essa é a parte light. Aleluia. 5. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, agora sim, porventura não é este o jejum que escolhi? Agora ele vai começar a trazer quais são as marcas de um jejum genuíno. Aí você vai achar estranho, porque ali ele não fala sobre nenhum tipo de alimento. Ele está falando o quê? Da correlação, das marcas que acontecem em um adorador que jejua da maneira correta. Amém, irmãos? Olha só. Não seria este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo?
Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, cubras, e não te escondas a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Meu Deus do céu, amém? Esse texto é poderosíssimo, irmão, poderosíssimo. Então, jejum é uma abstenção, sim, me abstenho. Há um tipo de regramento bíblico sobre a quantidade de tempo? Não. Nós temos aí algumas situações de jejum de 40 dias. Jesus jejuou 40 dias, Moisés jejuou 40 dias, sustentado de maneira sobrenatural. O de Moisés ainda é apontado no livro de Êxodo como sendo sem alimento, sem líquido. O de Jesus apenas há uma ênfase dizendo que não havia alimento, não dá para saber se tinha ou não líquido. O fato é que o nosso corpo, após 3 dias sem líquido, não consegue sustentar, um quadro de desidratação severa. Amém, irmãos? Há pessoas que, por questões de saúde, eu contraindico fazer jejum, sem que você passe pelo médico. Amém, irmãos? Já tive que lidar com pessoas que fazem controle glicêmico, são diabéticas, e aí foram inventar de fazer jejum, entraram num quadro de hipoglicemia severa, desmaiaram, né, na linguagem popular, tivemos que atender e etc, e tudo assim, tentando ser algo do bem, mas é a falta de orientação. Então, praticar o jejum não te torna melhor do que ninguém, cultivar o jejum não te torna superior moralmente a ninguém. Amém, igreja? Não há um decreto faça jejum, mas olhando para a vida de Jesus, é possível perceber que jejum fazia parte da vida dele, em especial, porque é como nós convidamos o nosso corpo a dizer: nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Se estamos nesse caminho de Jesus para nos tornarmos semelhantes a Ele, o jejum entra como um componente muito importante, onde nós vamos amadurecer na nossa dependência ao Senhor. E o jejum genuíno, ou seja, o jejum no qual nós dependemos de Deus, onde a nossa dependência é fortificada, ele vai carregar marcas, e essas marcas são partir o pão com as pessoas. Essa marca é me atentar à necessidade dos outros. Dentro do antigo Israel, quando o povo jejuava, isso significava o quê? O mantimento que eu tinha, que seria para mim, já não vai ser para mim, vai ficar estocado, sendo que há muitos vulneráveis. Então percebe que essa ideia de responsabilidade social, ela acompanhava a prática espiritual. Ora, se eu não vou me alimentar do que eu tenho, porque vou me abster e entrar nesse momento de profunda dependência, onde eu vou buscar mais sensibilidade, essa comida que sobra, acompanhando o jejum que eu estou fazendo, ela abençoa o outro. Quem está entendendo, irmãos? É coerência, há uma expectativa de coerência. Então é possível sim que o jejum acompanhe a sua vida. Eu posso fazer jejum de um dia, não tem regramento, pode. De 40 dias, irmãos, eu não recomendo que você faça de 40 dias um dia para o outro, amém? Mas comece de pouquinho em pouquinho, faz de um dia. Não, pastor, eu quero fazer o jejum igual Daniel. Então, irmãos, Daniel capítulo 1 não é jejum, em Daniel capítulo 10, ele não fala que é jejum. As pessoas assumiram como um jejum de Daniel. Não coma carne, e lá tem no beba vinho também. Não é? As pessoas ficam ali comendo legumes, verduras, etc. E chamam, é o jejum de Daniel. Nada contra, irmãos, popularizar o nome dessa maneira, amém? Só que o próprio autor bíblico, ele não estabelece dessa maneira. Em Daniel capítulo 1 não é jejum, porque ele buscava não se contaminar. Então sentar na mesa do rei significaria para a própria nação um tipo de corrupção, ele não sentava. Em Daniel capítulo 10 não está falando exatamente sobre uma prática de jejum. Olha, como colocam hoje, olha, irmãos, tem que fazer o jejum de Daniel. Alguns colocam pano de saco, fica 21 dias, irmão. Não tem a menor necessidade disso. Amém? Não tem. Então não é um regramento, ele nem é repetido nas escrituras por ninguém, e nem é trazido dessa maneira. Então, mais uma vez, eu entendo que se popularizou o jejum de Daniel, mas você não tem, vamos dizer assim, substrato bíblico suficiente para dizer que é um tipo de decreto de Deus. O jejum de Daniel é assim, não dá. Amém? Até tem uma certa imprecisão para a gente trazer com maior detalhe do que é. Agora, é uma boa recomendação.
Olha, vou fazer um tipo de jejum que seja parcial. Amém, irmãos. O que importa de Daniel ali é o coração dele, totalmente rendido e dependendo do Senhor. Amém? Só não tente colocar texto que a Bíblia não coloca. Só não tente rotular o que a Bíblia não rotula, que nem o autor colocou. Então, só para segurar um pouquinho a onda, né? Então, o jejum agradável, irmãos, para encerrar, ele nos torna sensíveis às necessidades dos outros. Se o jejum que você pratica, ele é exclusivamente interesseiro, só pensa em você, questione a validade desse jejum. Se o jejum que você pratica é apenas essa expectativa de Deus resolver uma questão sua, e sem você se atentar com aqueles que estão ao seu redor, questione a validade desse jejum. A Bíblia traz diversas situações onde nós somos, pelo menos, orientados como precedente a jejuar, seja num clamor por preservação, seja diante de uma causa impossível, diante de uma pessoa que está enferma. Eu posso jejuar? É claro que sim, irmãos. Orar e jejuar, intercedendo por determinado irmão. Amém. Só não crie uma mentalidade, uma expectativa de troca, porque o texto não aponta nessa direção. Fazendo isso, pronto. Percebe que aqui o texto está trazendo para nós o quê? A voz será ouvida. Olha para o contexto. Aquele povo jejuava tentando dizer para Deus: olha aí, Deus, o que estamos fazendo? Aí ele coloca o jejum verdadeiro, onde ele envolve toda a sua prática espiritual, demonstrando: esse jejum eu ouço, a sua voz é ouvida. Por quê? Porque há coerência. Amém? A coerência. E ao fazer o jejum, irmãos, foi uma orientação do Senhor. Você não precisa ficar divulgando. Não precisa. Entende? Para chegar aqui, quase caindo aos pedaços. Ó, o irmão está jejuando. Não, aqui está falando, fica legal. Amém? Não dê brecha. Percebe que a orientação das Escrituras é para que você intencionalmente não transpareça que está jejuando. É o contrário. Amém? É o contrário. Porque é algo que o Senhor vê no secreto. Por que é que não seria suficiente Deus ver no secreto? Tem alguma resposta para isso? Senhor, não é suficiente o Senhor ver no secreto. Eu preciso fazer como é que chama lá o negócio? Carrossel no Instagram. Faz sentido? Não, eu preciso aqui gravar dia após dia tudo que eu estou fazendo e jejuando. Não faz sentido. Por mais que a intenção seja boa, não faz sentido, irmão. A carta do exemplo para todos, irmão, de todo coração, não me vence. Por quê? Porque eu prefiro olhar para as Escrituras. Amém? Então, olhemos para Jesus. O que nós aprendemos? Que o jejum, irmãos, não é para você pagar um preço. Diga bem forte: o preço já foi pago. Amém. O pastor Bill Jones que diz isso, né? Eu não jejuo para pagar um preço, o preço já foi pago. Mas quando eu jejuo, eu refino meu foco para tomar consciência e discernimento do que é que foi conquistado na cruz do Calvário. O jejum está associado a lamento por uma terra desajustada. No antigo Israel nós vamos ver várias situações: guerras perdidas, terra arrasada, fome que chegou. Jejum pela dor, convidando o corpo a esse momento de lamento da alma. Podemos ainda compreender esse mesmo cenário de jejum hoje? Claro que sim, nós estamos ainda numa terra caída, irmãos. O jejum pode acompanhar um luto, assim como o jejum pode ter um desdobramento em necessidades das nossas vidas. Amém? Mas não se esqueça, irmãos, jejum é fome de Deus. Amém? Jejum é fome de Deus. Encerro destacando que não é pela comida que o cristão vive, mas nós vivemos por cada palavra que procede da boca de Deus. O jejum é sim um tipo de fome, mas antes de ser física, irmãos, é espiritual. A fome física serve à fome espiritual e aponta para ela. Então, em nome de Jesus, que a gente compreenda isso. Jejum não é instrumento de barganha. Jejum não muda a Deus. Jejum sem oração vira dieta. Jejum é uma forma de pedir de oração diante de uma situação radical. O jejum envolve, irmãos, toda essa contrição interna.
É esse esmagamento interior. O jejum pode estar ligado a arrependimento também, como aconteceu com os ninivitas, um povo ímpio, que diante da pregação de Jonas, em Jonas capítulo 3, diante da pregação de que eles seriam destruídos, eles entram ali em arrependimento nacional, por meio do jejum. E o jejum foi o gesto de arrependimento, que acompanhou o arrependimento do coração deles, e que tocou ao Senhor. E Deus trouxe preservação para a vida deles. Como diria o reverendo Hernán Dias Lopes, o jejum é quando você se abstém de algo legítimo, bom, para se apropriar de algo melhor. O jejum, irmãos, é a contraparte da ceia, como diria John Piper. E o jejum é a oração do corpo. Então, em nome de Jesus, que a gente nunca se esqueça. Se na ceia, inclusive é domingo que vem, né? Na ceia nós celebramos o quê? A redenção, o perdão e a reconciliação, concorda? No jejum, irmãos, é a abstenção de alimento que demonstra nossa necessidade de Cristo e de estarmos na plena presença de Deus. Porque o jejum é importante para os nossos dias, ainda que nós não tenhamos uma ordem expressa, jejue. Porque a semelhança de Jesus, nós somos convidados a uma fé totalmente dependente do Senhor. E existem gestos que podem cooperar a prática de uma fé genuína e honesta perante Deus. É aí que o jejum entra, para convidar o seu corpo a se colocar em sujeição total a Ele, não numa fome física, mas numa fome expressamente de Deus. Amém? Quantos foram abençoados? Dá um glória a Deus bem forte aí. Graças a Deus. Você pode se colocar de pé, quero orar por você. Fala muito bem, pastor. Para comemorar essa palavra sobre jejum, estamos indo comer uma pizza, amém? Graças a Deus. Benção. Não tem problema nenhum, irmão. Ninguém condenado jantando hoje, amém? Tá tudo bem. Só é importante fazer essa ressalva, irmãos. Quando eu trago ali o exemplo dos pais da igreja, primeiro século, segundo século, por favor, entenda não como uma prática impositiva, amém? Olha, se eles faziam, a gente tem que fazer também. Não é isso. Eu apenas trouxe como um exemplo do valor que eles davam à prática do jejum nos 2 primeiros séculos da igreja. Amém? Podemos repetir, reproduzir, sim, mas não há uma necessidade de ser quarta e sexta, ok? E nem necessidade de ser semanal, só para deixar claro isso. Mas, como diriam muitos autores, talvez jejum seja a prática mais esquecida. Convenhamos. Orar, muito provavelmente você ora todos os dias, né? Ainda mais se for contar aquelas orações noturnas, que você está quase dormindo e fala: Senhor, abençoa o Espírito Santo, Ele é uma bênção na minha vida. Salva Jesus, que Ele, até essas, né? Ele conta. Jesus ouve até oração ruim, irmão, amém? Leitura da Bíblia. Se você ainda não cultiva uma leitura diária, mas em alguma medida você é exposto. Às vezes jejum não faz parte da sua vida. Eu quero te motivar, ainda esse segundo semestre, em algum momento, você praticar um jejum. Glória a Deus. Se você tiver dúvidas de como executá-lo, pode conversar comigo, com um dos pastores. Mais uma vez, irmãos, não existe regramento, ok? Pode ser de um dia, 2 dias, pode ser parcial, total. Não existe esse regramento. A única coisa que eu oriente é que não vá fazer jejum de maluco, cortando água. Glória a Deus, irmãos. Vai devagar. Mas é importante que você perceba isso, que você prove do que significa, qual o impacto na fé que você está desenvolvendo. Eu cultivo o hábito de, diante de situações, de decisões que exigem discernimento, orientações, que, irmão, de todo coração eu reconheço a minha falibilidade e limitação. Eu não deixo de jejuar. Amém? E o jejum me imerge nessa consciência. Eu sou frágil, eu sou fraco, não tenho resposta para tudo. E o meu corpo participa da minha angústia de não ter resposta para tudo. E diante disso, eu clamo ao Senhor, na dependência da sua presença. O jejum, ele me ajuda, agora, última coisa que eu vou falar. Ele me ajuda a esse testemunho vivo do quanto eu dependo do Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por nunca nos abandonar. O Senhor é tão bom, Pai, tão bom. Senhor, eu oro para que a mensagem de hoje
encontre o bom solo do coração dos meus irmãos, que em nome de Jesus, Pai, que não haja espaço algum para se colocar o jejum numa perspectiva legalista, simplesmente fazer porque tem que ser feito, ou numa expectativa de troca. Eu creio, Senhor, que a explicação pode ter sido suficiente, mas eu creio muito mais na ação do Teu Santo Espírito, consolidando no coração dos meus irmãos. Pai, nós temos provado ao longo desses 7 anos de o agir do Teu Santo Espírito nos levando para uma fé carregada de compromisso, de verdade, de sinceridade. Que o jejum, Senhor, seja um componente para que nós possamos nos parecer com Jesus dia após dia. Jesus nos ensinou, Pai, e isso está registrado, a dependência da Tua presença. Senhor, que o jejum para nós signifique isso, dependência da Sua presença, fome do Senhor, fome do Senhor. Senhor, que aqueles que ao ouvir essa mensagem tomarem por decisão cultivar o jejum como uma prática, uma disciplina nas suas vidas, seja de maneira semestral, anual, mensal, enfim. Senhor, eu oro para que haja sabedoria, porque nós não estamos numa competição, nós não estamos numa corrida competindo para ver quem é mais espiritual. O Senhor nos identifica enquanto corpo, e o jejum nos ajuda a olhar para o lado. Então, Senhor, eu oro para que as nossas práticas espirituais, e aqui falando sobre o jejum, nos ajude a ser sensível às injustiças, sensível àqueles que não têm comida no prato. Senhor, que nós possamos olhar para o jejum como um privilégio da gente ter o que comer, e que diante do jejum nós possamos nos lembrar daqueles que não têm, e que isso caminhe de maneira coerente, correspondente. É isso que nós cremos, uma espiritualidade vibrante, coerente, que agrade o seu coração. Que os jejuns que venham a ser realizados pelos irmãos dessa comunidade sejam recebidos pelo Senhor. Essa é a nossa oração. Ainda de olhos fechados, irmãos, se você está aqui nessa noite e quer entregar o seu coração para Jesus, no lugar onde você está, eu quero orar por você. Você que hoje quer dizer assim, a partir de hoje eu quero depender do Senhor, quero entregar a minha vida para Ele. Levante bem alto a sua mão que eu quero orar por você. Todos de olhos fechados, um momento único nesse momento. Se você está aqui, quer entregar o seu coração para Jesus, graças a Deus, veja sua mão levantada ali, fica a mão levantada. Quantos mais querem hoje entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para os braços dele? Vou pedir que os voluntários se movimentem naquela direção. Há mais alguém no nosso meio que deseja hoje entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para os braços dele? Nós vamos orar por você. Há mais alguém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas pessoas que levantaram as suas mãos. Nós cremos, Senhor, para o recomeço. Hoje começa uma nova história. Hoje começa, Senhor, uma história marcada pelo Teu Santo Espírito. Eles nunca mais serão os mesmos, Senhor. Que eles provem e consigam perceber o perdão dos pecados, a presença do Espírito Santo e a nova vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir esses irmãos. Graças a Deus. Irmãos, quero lembrar que nós temos um time de intercessão. Se você entrou aqui com algum tipo de dor, enfermidade, eu tenho um pedido de oração. Já vamos se posicionar aqui à minha direita e à minha esquerda para estar orando por você. Os pastores também estão aqui para isso. Glória a Deus. Seguimos nesse caminho de Jesus. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no Fórum Aletos. Amém? Chegou um recado para mim aqui, que o Roots, que é o Ministério de Jovens, está vendendo cachorro quente, irmão. Amém? Então dá ajuda para os meninos. Aleluia. Ajuda eles lá, irmão. Um ministério maravilhoso aqui na igreja. Se você puder passar, abençoa a vida deles. Mais uma vez eu quero fortificar aqui o convite para participar do Fórum Aletos. Vai ser uma experiência incrível. Bem, irmãos? E é isso, tem uma semana gloriosa. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por uma família de fé vibrante, madura. Obrigado, Senhor, pelo que estamos vivendo. E o que estamos vivendo é por causa da Sua presença. Não atribuímos, Senhor, a frutificação a método. Nós atribuímos, Senhor, a frutificação, a reverência e dependência total à Tua presença. Que o Seu nome seja exaltado pela vida de cada um aqui durante essa semana. Em nome de Jesus, amém, amém. Vai na graça, vai na paz.